Nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus, nós vamos tomar ceia. Hoje eu vou dar uma acelerada, por causa do horário, porque a gente ainda tem aí muitas coisas para fazer hoje. Vamos abrir a nossa Bíblia em Provérbios, capítulo 31. Deus abençoe. Provérbios, capítulo de número 31. Vamos colocar de pé, por gentileza, para nós lermos a palavra de Deus. Quantos viram os salgados hoje? Esse pessoal. Depois fala assim, esse pastor quer me engordar. A senhora viu o bolo também, irmã Maria Cândida? A senhora viu que bolo lindo? Eu peguei o mais bonito, o que eu achei que estava mais gostoso. Eu perguntei aí, eu compro aqui muitas vezes, indica um bolo bem gostoso. Aí indicou esse aí. E tomara que vocês gostem. Amém? Vamos lá. Provérbios 31, verso de número 10. As cantoras ficam comportadas aí. Eloá, Heloísa, se comportem para vocês louvarem Jesus daqui a pouco. Oi. Meu Deus. Vamos lá, irmão. Provérbios 31, verso 10. Diz assim: a mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ele lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Verso 13. Busca lã e ninho, e de bom grado trabalha com as mãos. Vamos orar? Senhor Deus, na tua presença estamos agora. Queremos te louvar, te agradecer por estarmos aqui mais esta noite, Pai, para te bem dizer. Pedimos a tua bênção, fala conosco, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode tomar assento. Irmãos, eu quero trazer aqui uma reflexão. Nós já vamos tomar Santa Ceia nesta noite. E a reflexão é para que eu e você possamos a cada dia nos fortalecer na graça do Senhor Jesus Cristo. Todos nós conhecemos aqui sobre Provérbios 31, que é a base de toda mulher crente. A base de quê? 1, 2, 3. Isso. A base de toda mulher crente, de toda mulher que teme a Deus. Eu costumo dizer que a mulher, ela é a coluna da casa. Pastor, e baseado em que o senhor fala isso? Na vivência da vida. E não tem coisa melhor do que a vivência e a experiência. Você percebe que quando um lar se desfaz, quando o homem vai embora, a mulher segura todos os filhos perto. Mas quando a mulher vai embora, geralmente os filhos vão para a casa da avó, vai para a casa da tia. Não é verdade? Agora com a mulher não. A mulher, ela consegue agrupar os filhos. Mesmo na falta do marido, ela consegue agrupar os filhos. Por isso que a mulher, ela é a coluna da casa. E Salomão está falando que a mulher virtuosa, quem a achará? Então a palavra de Deus, ela nos ensina como devemos nos portar no dia a dia. A mulher, ela tem um grande valor. Eu acho que já demorou demais para que muitas igrejas reconhecessem as mulheres. Eu lembro no ano de 1994, eu li
um fato ocorrido de uma experiência de 2 missionários na Rússia, que foram, bem dizer, os pioneiros. Esses missionários foram pioneiros no trabalho missionário na Rússia. Eu lembro que eles fizeram uma conferência missionária lá na igreja onde eu congregava no Rio. Eu era novo convertido, eu batizei em 92, eu me converti em 90, 92 desci as águas. Eu acho que foi em 93 ou 94 que eles foram lá dar uma conferência missionária. Isso me marcou profundamente. E eles contaram uma experiência que lá na Rússia, naquela época, havia aquele regime pesado, e eles começaram a orar. Olha só, eles lá na Rússia, fazendo trabalho missionário, sofrendo perseguição, porque naquela época ainda martirizava os crentes lá na Rússia. Hoje a gente está vendo que esse martírio está acontecendo em muitos países da África. Não sei se vocês estão acompanhando, né? Que estão ali perseguindo e matando missionários na África. E nessa época havia uma grande perseguição contra missionários. E eles foram lá fazer uma conferência missionária e eles contaram um fato que aconteceu com eles. Em 1993 ou 94. Eles estavam orando por um avivamento no Brasil. Olha só, eles lá fazendo trabalho missionário, orando por nós aqui, para Deus trazer um avivamento no Brasil. E eles orando, pedindo ao Senhor um avivamento no Brasil, para Deus levantar mais missionários para a obra, para o trabalho, para Deus levantar mais pessoas para ajudar na obra, no trabalho. Eles começaram a fazer um propósito de jejum e de oração, pedindo para Deus trazer esse avivamento no Brasil. E houve uma madrugada que eles estavam orando e jejuando, e Deus arrebatou a missionária Angélica. O nome dela, missionária Angélica. Eu lembro que a minha irmã chama-se Angélica. E Jesus arrebatou ela, levou ela até um lugar e deu uma visão para ela. E na visão ela via um gigante que estava adormecido. E de repente, aquele gigante adormecido, e vinha sobre o gigante adormecido uma nuvem. Era uma nuvem branquinha que pairava sobre o gigante. E de repente, irmãos, começava a descer um líquido prata sobre o gigante. E conforme aquele líquido prata ia descendo sobre aquele gigante que estava dormindo, e cobria todo o gigante. E quando aquele líquido cobria aquele gigante começou a dissolver. E quando ele se dissolveu, transformou-se em um grande rio de águas. E ela olhando aquilo, de repente, bem na ponta daquele rio de águas, foi se formando corpos, vários corpos, centenas e milhares de corpos. E ela olhando aquilo, naquela visão que ela estava tendo, e de repente, irmãos, os corpos começaram a tomar forma. E conforme eles iam tomando forma, eles começavam a marchar. E ela começou a ouvir um barulho de marcha. Todo mundo marchava igualzinho, batia os pés igual. Todos marchando no mesmo ritmo. De repente, aquele exército começou a gritar: glória a Deus, glória a Deus. Marchavam e gritavam: glória a Deus, glória a Deus. E ela perguntou: Deus, que visão é essa? E Deus falou para ela assim: prepare-se, porque eu vou levantar no Brasil um grande exército de mulheres. Agora, falar isso hoje é fácil, mas naquela época, irmão, mulher não tinha reconhecimento nenhum ministerial. O máximo que ela chegava era como missionária. Mas Deus falou para ela: eu vou levantar um grande exército de mulheres no Brasil,
e através dessas mulheres, eu vou gerar um grande avivamento no mundo. Por isso eu quero dizer para você que está aqui nesta noite, mulher, Deus tem um grande propósito na sua vida. Deus te marcou, Deus te levantou e Deus te chamou para você fazer a diferença. Quando nós olhamos na Bíblia, irmãos, nós vamos ver na história da humanidade, na história da Bíblia, vários tipos de mulheres que marcaram a história da humanidade e a história da Bíblia. A primeira mulher que marcou a história chama-se Eva. Eva, em Gênesis capítulo 3 e no verso 20, ela é reconhecida, ela é criada, e através dela constitui-se a família. Então Eva, ela é a mãe de todos nós. A primeira mulher, ela é reconhecida como a mãe de todos nós. A segunda mulher que marcou a história da Bíblia, ela chama-se Sara. E Sara, ela é reconhecida como a mulher do Deus do impossível. Porque lá em Gênesis 21, do versículo 1 ao 7, o cumprimento da promessa e o riso de Sara, porque Deus havia dito que ela iria gerar um filho. E quando Deus fez a promessa, Sara era uma mulher idosa. Então, por isso, Sara, ela é a mãe da fé. Através dela, nós estamos aqui sobejando das bênçãos de Deus, porque na sua velhice, Deus fez com que Sara gerasse. A terceira mulher e a terceira mãe que eu quero falar aqui é Joquebede. Quando nós lemos em Êxodo capítulo 2 e no versículo de número 5, nós vamos ver que Joquebede é a mãe que educa, porque quando ela colocou Moisés dentro de um cesto e aquela criança, ela foi pega pela filha de Faraó, mas a Bíblia fala que quando Moisés foi pego pela filha de Faraó, quem é que educava Moisés? Era Joquebede. Por mais, irmãos, escute isso, porque quando nós olhamos a trajetória de Moisés, ele foi criado em toda a ciência e conhecimento do Egito. Mas a Bíblia fala que quando Joquebede, ela amamentava Moisés, o seu filho, todo o seu período infantil, todo o período de crescimento de Moisés, ela estava educando o seu filho. Então Joquebede é a mãe que educa. Nós precisamos para essa época mulheres que eduquem o seu filho de acordo com a palavra de Deus. Escute bem, mãe, não é a professora na sala de aula que deve educar seu filho. Não é, irmãos, um parente que deve educar seu filho. Essa responsabilidade é sua, porque assim como Joquebede é a mãe que educa, cada mulher cristã, cada mãe cristã, ela tem a responsabilidade de educar o seu filho baseado na palavra de Deus. A outra mãe que eu quero destacar também é Ana. E Ana, eu quero intitulá-la nessa noite como a mãe que sonha.
porque ela não podia gerar. Ela não podia ter filhos, mas ela sonhava com um filho. Você que está aqui nesta noite, eu quero dizer uma coisa para você: não perca a esperança de sonhar com coisas boas. O Deus que te salvou, o Jesus que te salvou, Ele tem poder para cumprir cada palavra na sua vida. Ana, quando nós lemos o texto, lá em 1 Samuel, no capítulo 1, nós vamos ver no versículo 26 que Ana não podia gerar, porque o próprio Deus havia cerrado a madre de Ana. O próprio Deus havia impedido Ana de gerar. Mas Ana tinha um sonho. E qual era o sonho dela? Ter um filho. Por isso, Ana é um exemplo da mulher que sonha. Minha querida mãe que está aqui nesta noite, não deixe de sonhar. Eu estou aqui hoje, sabe por quê? Porque por mais que eu passei pelo mundo, por mais que eu passei pelas experiências mais difíceis na minha adolescência, na minha juventude, a minha mãe sonhava que um dia eu seria um homem de bem, e eu estou aqui hoje para a glória de Deus. Não deixe de sonhar coisas boas sobre os seus filhos. Eu posso fazer um pedido? Toque no ombro de alguém e diga: não deixe de sonhar coisas boas acerca dos seus filhos. A outra mãe que eu quero destacar aqui, ela chama-se Eunice. Essa mãe é tremenda. Quase não falamos de Eunice, mas essa mulher é tremenda. Esta mulher era grega. Esta mulher, irmãos, esta mulher pertencia a Israel. E o seu filho, Timóteo, era filho de um homem grego. O pai de Timóteo era grego e a sua mãe havia herdado uma fé tremenda da sua avó. A sua avó chamava-se Lóide e a sua mãe Eunice. E Paulo, em 2 Timóteo, no capítulo 1 e no verso 3, sabe o que ele fala? Ele louva a Deus pela vida de Timóteo, porque ele diz assim: a fé que está em ti é uma fé herdada, porque a fé que habitava em Timóteo era uma fé que vinha de gerações. A fé que habita em você, Timóteo, é uma fé não fingida, porque ela veio primeiro na sua avó Lóide, na sua mãe Eunice, e agora habita em você. Então, Eunice, ela representa a mãe herdeira. Você serve a Deus, amém? Você tem promessa de Deus, amém? Então você precisa passar esse legado. Eunice recebeu esta fé da sua mãe, chamada Lóide. E o que ela fez? Ela transmitiu esta fé. Ela transmitiu o que ela recebeu da sua mãe para o seu filho. Então Eunice, ela é a mãe herdeira. Você tem uma grande responsabilidade. Talvez os seus antepassados não serviram a Deus. Talvez sua mãe, talvez seus avós não serviram a Deus. Mas você tem o privilégio de levantar a sua mão nesta noite e dizer: eu sirvo a Jesus. Então você tem o que herdar. Assim como Eunice tinha o que herdar para o seu filho. Você, mãe que está aqui nesta noite, você tem esta fé triunfante, amém?
esta fé verdadeira, para que teus filhos, para que toda a sua descendência venha herdar esta fé verdadeira em nome de Jesus. E para encerrar, eu quero falar sobre a mãe triunfante. A mãe triunfante me lembra e me inspira a falar de Maria. Nós não devemos odiar Maria, irmãos, porque alguém adora ela. Não. Nós temos que agradecer a Deus pela vida de Maria. Porque Maria, com 14 anos de idade, ela gerou o Salvador do mundo. Você, quando lê a Bíblia, e principalmente no começo dos evangelhos, Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que muita coisa ali, o povo estava ainda vivendo o judaísmo. Quando nós passamos para as cartas paulinas, nós já vemos a igreja vivendo a doutrina cristã. Mas até Atos dos Apóstolos, ainda havia certa contenda entre os apóstolos sobre a questão doutrinária. Porque muitos queriam, como Tiago, trazer o judaísmo para dentro da igreja. Então havia grande contenda, mas não é bom sentido, não era contenda de briga, ou discussão de briga. Havia grande discussão entre os apóstolos sobre essa transição do judaísmo para o cristianismo. Então havia ainda muita discordância. Alguns apóstolos ainda queriam trazer o judaísmo para o cristianismo. Até Pedro, irmãos, era defensor disso. Mas um dia Jesus deu uma visão para Pedro. Na visão ele via um lençol branco, e de repente vinha sobre este lençol vários répteis, e vinha uma voz que dizia: mata e come. Aí na visão ele respondia: como vou eu comer coisa impura, Senhor? Aí Jesus falou para ele: como chamas tu impuro aquilo que eu santifiquei? Então foi uma das revelações que Pedro trouxe para mostrar para os outros apóstolos que a salvação também era para os gentios. Então percebe, irmãos, que eu estou falando isso porque havia um grande preconceito sobre as mulheres. E Maria ficou grávida com 14 anos de idade. Era uma criança, era uma adolescente. Na lei dizia que ela tinha que ser apedrejada. E quando José desposou Maria, só que quando ele desposou Maria, ele não ficou lá, ele retornou para a sua cidade. Aí quando ele volta para visitar Maria, e diz: eu vou visitar minha noiva, já faz um ano. Já faz um ano que eu não vejo Maria, a minha futura esposa. Quando José chega na casa de Maria, Maria estava buchuda. Maria estava grávida. Quando ele olhou isso, a Bíblia diz assim: e José intentou deixá-la secretamente. Mas aí que eu sempre falo uma coisa, irmãos: tudo que Deus faz é de forma perfeita. Aprenda isso, irmãos. Aonde tem confusão, aonde a coisa está errada, fica esperto. Porque tudo que Deus faz é perfeito. Quem engravidou Maria foi o Espírito Santo. O anjo Gabriel apareceu para ela em sonho e disse: Maria, descerá sobre ti o Espírito Santo, e tu conceberás o Salvador do mundo, o Emanuel, o Deus conosco.
E quando José olhou Maria, ele intentou deixá-la secretamente. E a Bíblia destaca que José era homem justo. Repita comigo, justo. Olha para o seu irmão, diga, justo, não infama e nem defama, porque ele é justo. Ele não foi lá dizer, eu deixei essa menina aqui, voltei e ela está grávida. Mas a obra de Deus é perfeita. Porque o mesmo Deus que falou com Maria, também falou com José. José intentou no coração deixá-la. E o mesmo anjo que falou com Maria, falou com José. E a Bíblia fala que o anjo Gabriel apareceu em sonho para Maria e disse, José, o que está em Maria não é obra da carne. O que está em Maria é gerado pelo Espírito Santo de Deus. Então, José casou-se com Maria. Houve uma grande perseguição contra as crianças, e então José e Maria foram para o Egito. A Bíblia fala, irmãos, que Maria criou Jesus. Ela ensinou Jesus. Ela educou Jesus. Maria, ela é intitulada como a mãe triunfante, porque quando ela estava vendo seu filho sendo crucificado, ela suportou a dor como mãe. Muitas das vezes, escute isso, mãe que está aqui nesta noite, situações como Maria acontecem com filhos, eles morrem. E não é fácil a perda de um filho. Ela foi triunfante, porque no momento que o seu filho estava na cruz do Calvário, ela suportou aquela dor. Porque havia um propósito em tudo aquilo. Nós não conhecemos o propósito de Deus. Nós não conhecemos, às vezes, os desígnios de Deus. E nem por causa disso, irmãos, nós temos que nos revoltar. As situações que acontecem na nossa vida, que muitas das vezes vem o sentimento de revolta. Mas eu digo para você nesta noite, seja como Maria, seja uma mãe triunfante. Porque tudo que Deus faz é bom. Quantos creem assim? Vamos ficar de pé e vamos tomar a Santa Ceia em nome de Jesus.